Fala galera aí do Física Med, joia, aqui é o professor Vitão, resolvendo hoje as questões da banca Franco Monte, que vai cair agora na Unig nesse final de semana do dia 19/11 de 2023. Esse aqui é especialmente para meus alunos do Via Med que vão fazer essa prova e, como um bom professor, como um professor super legal, resolvi fazer todas as questões de física da banca. Em um teste, um foguete é lançado verticalmente do solo para cima. Então, ó, foguete lançado verticalmente do solo para cima. A partir do repouso, então, ó, a partir do repouso, velocidade quanto? 0. Com uma aceleração resultante inicial igual a 40 metros por segundo. Então, ó, aceleração resultante 40 metros por segundo. A queima do seu combustível dura 15 segundos. Então, ó, tempo de combustível 15 segundos. E depois disso, o foguete continua subindo somente sobre o efeito da aceleração da gravidade, igual a 10 metros por segundo. Galera, uma coisa importante aqui. Tá vendo essa aceleração que ele chama de resultante? Isso aqui significa o quê? Que a aceleração total que o foguete implicaria se estivesse no vácuo seria 50. Porque como eu tenho a da gravidade puxando contrário ao movimento, fica 40. Então a gente tem que ter essa noção, caso o cara chegue e fale assim, não, o foguete foi lançado no vácuo, com uma aceleração de 50, aí você fica mais atento a isso, beleza? Só por a título de curiosidade. Assinale a afirmativa correta que indica a condição do foguete exatamente após 30 segundos do lançamento. Então, ó, vamos pegar aqui, vamos desenhar. Aqui é o chão. Aqui é o foguetezinho, esse quadrado. O cara lança, vral, lançou. Beleza? Durante 15 segundos, o tempo de 15 segundos, ele tem combustível. Só que ele chega aqui em cima e o combustível dele acaba. Professor, fudeu, vai cair o foguete? Não. Temos que lembrar da primeira lei de Newton. Qual que é? Qual que é? Isso mesmo, lei da inércia. A inércia afirma que o quê? Que um corpo que está em movimento, ele tende a ficar em movimento. E um corpo que está parado, tende a ficar parado. Você concorda comigo que ele vai atingir uma velocidade e ele vai continuar até essa velocidade acelerar? Mesmo eu tendo quem tentando puxar para baixo? A gravidade. Negativo porque está puxando para baixo. Mas ele está com uma velocidade, vamos supor, super alta. Até zerar isso, certamente o foguete entrou em órbita, beleza? Então ficar atento a esses detalhes, para na hora que a gente ler, ter noção do que marcar. O foguete atingiu a sua altura máxima quando instantaneamente entra em repouso antes de começar a descer. Beleza. Isso seria uma verdade se eu precisasse calcular tudo isso. Professor, mas não é bom eu calcular os 15 segundos depois que acabou isso? Não. Por quê? Pensa comigo, a aceleração resultante é 50, ou 40. Concorda comigo? Ela é quase 3 vezes maior que a gravidade. Isso implica que, no mínimo, essa altura ainda, esse tempo até zerar a velocidade, vai ser no mínimo 3 vezes maior. Então, devido a esse pequeno fator, por lógica, a gente já consegue eliminar essa A. Então, certamente não é A. Vamos caçar outra, ver se tem alguma legal? O foguete ainda está subindo, mas com uma taxa de aceleração inferior a 40 metros por segundo, ok. Na direção e sentido do movimento. Opa, aceleração é 0. Então, primeira coisa, eu não tenho aceleração subindo, porque a minha aceleração não zerou aqui. Então, ó, professor, mas se zerou, significa que é menor. Pera, sem aceleração. Ele continua um movimento de desaceleração contrário ao movimento. Então não é aceleração, é desaceleração. Isso é menor, é 10. Quer dizer, 10? Não, menos 10. Por quê? Porque a gravidade é contrário ao movimento. O foguete estava indo para cima, agora ficaria como se estivesse puxando ele para baixo. Só que é o que? Contrário ao movimento. Então, isso aqui deixa errado também. O foguete ainda está subindo, mas sob o efeito somente da aceleração. Pô, show! A questão te falou isso. O foguete continua subindo somente sobre o que? O efeito da aceleração. Que bacana! Lindo demais essa C. O foguete está em movimento para baixo somente sobre o efeito da aceleração da gravidade. Não está para baixo, ainda está subindo.
Foguete está em queda livre, mas a aceleração para baixo é igual a 40. Primeiro, foguete não está em queda livre. A própria questão falou que ele está subindo. Professor, mas é após 30 segundos. Lembra o que eu falei na primeira alternativa. Ele só vai zerar a altura dele, chegar na altura máxima, no mínimo 3 vezes depois do tempo proposto, que foi os 15 segundos iniciais. Então ele não está em queda livre. E segundo, baixo igual a 40, não. O que ia puxar ele para baixo é a gravidade é 10. Então isso também deixa errado. Beleza? Então, senhores, por descartes e por ficar mais bonito e por estar escrito igual no enunciado, a alternativa C de como a física é legal. Galera, segue aí quem não segue. Vamos que vamos. Prova domingo, eu sei que vocês vão arrasar. Um beijo e até a próxima questão.